Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 46 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 9 de outubro de 2023 e houve muito futebol para ver e analisar durante o fim de semana. Isto é, hoje vamos ter aqui, no Futebol de Verdade, a reposição das 4 edições do Futebol de Verdade Flash que os subscritores Premium do meu Substack já receberam, ora no sábado à noite, ora no domingo à noite. No sábado à noite seguiram para vocês, que são subscritores Premium do meu Substack, as edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao Sporting Clube Braga 2, Rio Ave 1 e ao Estoril 0, Benfica 1. E ontem à noite, domingo, seguiram também para os subscritores Premium do meu Substack as edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao Futebol Clube do Porto 1, Portimonense 0, e ao Sporting 2, Aroca 1. Portanto, quem já viu, pronto, vai ter na mesma aqui hoje Q&A, a resposta a duas perguntas que farei hoje necessariamente de forma um pouco mais breve para que o programa não ultrapasse a hora, ou não ultrapasse em muito os 60 minutos de duração. Quem ainda não viu, porque opta por não ser subscritor premium do meu Substack, aquilo que pode fazer é ficar por aí e vai ter agora em reposição as minhas análises, os meus comentários, cerca de 15 minutos a cada jogo, desses 4 jogos que marcaram o fim de semana. Deixem-me dizer-vos que me enganei na sexta-feira, vim aqui dizer-vos que os 4 principais candidatos ao título eram favoritos nos seus jogos, mas que tinha muitas dúvidas que pudesse aparecer aqui na segunda-feira a falar de 4 vitórias. A verdade é que foram mesmo 4 vitórias. Foram todas à rasquinha, mas pronto, à rasquinha também vale, e portanto ganharam os 4. E eu é que me enganei. Eles continuam de vento em popa, já vão nas 4 primeiras posições no campeonato, quando a Liga está prestes a chegar ao final do primeiro quarto. Isto é, estamos com quase 25% da Liga disputada. Vai acontecer isso a meio da próxima jornada, da nona jornada, que vai ser só no final deste mês, porque agora vamos ter aqui quase um mês inteiro sem campeonato, porque há interrupção para as seleções e a seguir vem a Taça de Portugal e só depois, no último fim de semana deste mês de outubro, é que volta o campeonato. Mas vamos lá seguir então para as perguntas de hoje, porque vamos ter Q&A e vou responder, como sempre, a 2 perguntas vossas. Uma deixada na caixa de comentários das edições de sexta-feira passada, ou até do fim de semana, do Futebol de Verdade, e selecionei uma das perguntas que por lá ficaram, e outra que tenha ficado na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, que é acessível, lá está, aos subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. E quem quiser aproveitar para fazer a subscrição, fica aqui o link para poder fazê-lo. É só seguir este link que vai estar aí na edição do Futebol de Verdade e depois optar por uma das muitas modalidades de subscrição que há, porque temos desde a subscrição gratuita, em que não pagam nada, mas também só recebem alguns dos conteúdos, e a subscrição premium, que vos custa 5 euros por mês ou 50 euros por ano, caso queiram aproveitar os 2 meses de borla que são oferecidos a quem se comprometer com o meu projeto de jornalismo durante um ano. Além de muitas outras coisas, e já viram aqui algumas delas, podem ainda aceder a todo o arquivo que lá está em tadeia.substack.com. Vamos então arrancar com o Q&A de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então seguir em frente para a resposta às 2 perguntas que selecionei para responder aqui hoje na edição diária do meio-dia e meia do Futebol de Verdade. A primeira, que já está aí a aparecer à vossa frente, é a pergunta que veio do YouTube, que me deixaram na caixa de comentários de uma das últimas edições do Futebol de Verdade, no meu canal de YouTube. E volto a dizer, é para deixar perguntas na caixa de comentários, porque muita gente aparece aí depois a queixar-se, havia tantas perguntas interessantes e ele escolheu esta que é outra vez mais do mesmo e tal. É que muitas vezes as pessoas deixam as perguntas no live chat e eu não consigo aproveitar as perguntas que ficam no live chat para responder aqui. Tem que ser na caixa de comentários do programa. Bom, vamos lá.
A pergunta veio do João Costa e o João Costa deixa a seguinte questão. O futebol, aliás, ele afirma, não pode ser visto por metades. Se sofres muitos golos, os defesas são péssimos. Se marcas muitos golos, os avançados são excelentes. Onde está o meio termo de tudo isto? Qual o papel do treinador a quem o clube pôs à disposição um plantel que ele tem que treinar e obter os objetivos sem ter participado na escolha? Nenhum treinador em Portugal tem as suas opções no seu plantel. Um abraço. Ora, a pergunta que vem um bocadinho ali misturada no meio das opiniões do João acerca destas questões. E, aliás, as duas perguntas de hoje estão muito relacionadas uma com a outra. Mas a pergunta acaba por ser, e eu vou aproveitar para comentar aquilo que o João diz, é claro que o futebol, e é das verdades mais universais e daquelas que se ensinam em todo o lado a quem gosta de futebol, é que o jogo é uno. Isto é, não há há vários momentos do jogo, e estão identificados à partida 4 mais 1, sendo que este mais 1 são as bolas paradas, os esquemas táticos, mas estão identificados 4 momentos que definem aquilo que é o comportamento de uma equipa. Um deles é, de facto, a organização ofensiva, outro é a organização defensiva, e os outros dois são as transições entre estes momentos. A transição defensiva, ou como se diz nas universidades, a transição ataque-defesa, eu gosto mais de lhe chamar transição defensiva, e a transição ofensiva, que é como se chama nos manuais, a transição defesa-ataque. Ora, é em função da maneira como se comportam nestes 5 momentos que se define aquilo que é o modelo de jogo de uma equipa e aquilo que é uma equipa, aquilo que é o jogar, que é o futebol de uma equipa. Sendo que, escusado será dizer, que para todos estes momentos os 11 jogadores em campo são importantes. Portanto, não há... E o jogo é uno porquê? Diz-se que o jogo é uno porque uma equipa, quando está a atacar, já está a fazê-lo pensando como é que vai transitar do ponto de vista defensivo. Não é possível uma equipa atacar e promover tantas trocas posicionais, tanta liberdade posicional, tanta liberdade criativa, que depois, no momento de perda de bola, esteja de tal maneira desorganizada que não lhe é possível nem fazer a transição defensiva, nem passar para a organização defensiva, porque os jogadores estão todos fora de posição. Portanto, quando uma equipa ataca, já está a atacar tendo em conta aquilo que vai ser o seu comportamento no momento em que vai ter de defender, que é inevitavelmente o que lhe vai acontecer quando perder a bola. Da mesma forma, quando uma equipa defende, já o faz também um bocadinho tendo em conta aquilo que vai ser a sua transição para o ataque. Muitas vezes vemos, porque é que uma equipa defende e mantém não vêm todos defender, porque é que fica sempre um jogador, ou ficam dois mais na frente e tal, porque precisamente é importante que eles lá estejam para, no momento da recuperação de bola, a equipa passar a ser temida também e, eventualmente, em momento de transição, para não ter que entrar apenas em organização ofensiva, o que vai levar muito mais tempo e lhe reduz, em alguma medida, as possibilidades de vir a ser bem-sucedida nos seus intentos. Portanto, defendem 11, atacam 11. Isto é das verdades mais universais do porque é que cada vez mais temos que ter guarda-redes que saibam jogar com os pés. Porque é que cada vez mais temos que ter avançados que sejam fortes no momento de pressão e de reação à perda e que consigam recuperar a bola em zonas altas do campo. Precisamente por isso. Portanto, eu rejeito liminarmente essa ideia, que o João também rejeita, de que se uma equipa sofre muitos golos é porque os defesas são fracos, se uma equipa marca muitos golos é porque os atacantes são fortes. Muitas vezes uma equipa marca muitos golos porque é forte no momento de sair a atacar. É forte no momento em que começa a organizar-se ofensivamente. É forte porque tem um guarda-redes que sabe sair a jogar, ou que é forte com os pés, ou que permite que obriga o adversário a meter mais um homem ali no momento de pressão para ficar em igualdade numérica, incluindo o guarda-redes, o que vai inevitavelmente libertar um jogador depois lá mais à frente no ataque. Da mesma forma, uma equipa que sofre poucos golos pode sofrê-los porque é forte na forma como impede o adversário de sair a jogar, na forma como reage fortemente à perda, como é capaz de abafar o adversário. E aí, atenção, também não tem que ver só com as características dos jogadores. Uma equipa não é forte em reação à perda, não é forte em pressão defensiva, só porque tem jogadores muito fortes individualmente nesse tipo de comportamentos. Isto aqui é um comportamento que tem que ser coletivo, não serve de nada ter um tipo feito maluco a correr atrás de toda a gente na frente se a manobra não for coletiva. Muitas vezes não é preciso ter jogadores que sejam muito agressivos, basta ter os jogadores que estão bem posicionados, que estão nos sítios certos, que sabem
como é que têm que... onde é que têm que meter a primeira linha de pressão, como é que têm que impedir o adversário de sair a jogar. Portanto, a pergunta do João, qual é que é o papel do treinador? Eu acho que eu não percebo muito bem se a revolta do João era para o facto de muitas vezes os treinadores não serem tidos nem achados na construção dos plantéis e depois acabarem por não ter jogadores que lhes sirvam as vontades e aquilo que eles querem que seja o futebol das suas equipas. E às vezes temos casos claramente inadequados, não só porque os clubes mudam de perfil de treinador com muita facilidade, constroem um plantel em função de um treinador que tem determinadas vontades e que advoga um determinado tipo de futebol. Depois esse treinador não consegue resultados, é despedido e é contratado um treinador que de perfil completamente, radicalmente diferente, radicalmente oposto, e isto acaba por levar aqui entre um treinador cujo futebol não se adapta bem aos jogadores que tem ao seu dispor. E aí aparecem sempre a malta a dizer assim, mas isto, um bom treinador é o treinador que treina qualquer equipa. Certo, eu também acho que sim. Mas isso é pensarmos na forma do desenrascanço. É assim, olha, eu desenrasquei. Aqui cheguei ali, os jogadores não eram bem para aquela ideia que eu acho que deve ser, mas é como vocês estão a fazer o jantar lá em casa e de repente quando vão à procura não há... queriam fazer sei lá, deixa-me pensar, uma boa, um bom spaghetti bolonhesa, mas não tinham carne. E, portanto, vão ter que inventar com outra coisa qualquer. E fazem uma bolonhesa com outra coisa. Enfim, não é a mesma coisa. Desenrasca, mas não fica como poderia ficar, se calhar, se fosse aquilo que vocês tinham idealizado. Portanto, aquilo que eu defendo é, claramente, que, por um lado, os treinadores sejam mais proativos, isto é, tenham que definir o plantel em função do tipo de futebol que querem pôr a praticar e, por outro lado, também os próprios clubes, através da direção desportiva, através da direção propriamente dita do clube, através da presidência, quando contratam treinadores, contratem treinadores numa determinada linha, que é a linha que querem ver no clube. Se eu quero que o meu clube seja um clube que pratica um futebol ofensivo, não vou estar a contratar treinadores cuja principal ideia de jogo é de defesa coriácea e contra-ataque. Se eu quero que o meu clube seja, ou acho que não tenho meios para jogar outro tipo de futebol e quero pôr em prática um futebol, sobretudo de resistência e contra-ataque, ataque rápido, contra-ataque, pressão, transição, pois muito bem, então não vou contratar um treinador cujo futebol seja fundamentalmente de outro tipo, de um tipo mais atacante. Portanto, eu acho que aqui há culpas que são sempre... isto é como no jogo, tal como no jogo uma equipa que marca muitos golos, o mérito não é dos avançados, é de toda a equipa, muitas vezes até tem que ser encontrado mais atrás. E uma equipa que sofre poucos golos, o mérito não é só dos defesas, muitas vezes tem que ser encontrado mais à frente. Aqui também é um bocadinho a mesma coisa. Uma equipa onde tudo bate certo, onde parece que está toda a gente a remar no mesmo sentido, acaba por ter naturalmente melhores resultados do que uma equipa onde isso não acontece. E é muito importante que isso venha a acontecer. E, aliás, aproveito para introduzir a segunda pergunta de hoje, que é a pergunta que veio do meu servidor de Discord, e a pergunta que veio do meu servidor de Discord é muito no mesmo sentido, vem do Pedro Miguel Santos, já estão aí a vê-la, e pergunta ao Pedro o seguinte: Caro António, acha que os grandes deviam ter pensado atempadamente na reposição das saídas? O caso de Gonçalo Ramos, que não tinha um avançado contratado cedo na pré-época para o substituir. O caso do Flóculo Porto com o Otávio, no qual os Dragões perdem um médio de perfil diferente. Ambos seriam os que teriam mercado. É bizarro não ter havido essa preocupação. Embora diferente, o caso do Sporting, porque o Porro já saiu há muito tempo, Fresneda veio na parte final do mercado e ainda assim parece que o Jogaio dá mais garantias. Falta mais profissionalismo e menos oportunismo na hora de construir plantéis, opina o Pedro. Na história do futebol português, qual acha que foi a gestão que teve um melhor desempenho neste capítulo? Portanto, estamos basicamente a falar do mesmo tema, que é a capacidade de um clube para, de acordo com as ideias do treinador, construir um plantel em que todas as peças estejam bem preenchidas. Agora, atenção, também vamos aqui perceber uma coisa. Uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente conseguir. E se calhar jogadores de determinadas características não são assim tão fáceis de conseguir quanto isso, sobretudo quando se trata de ter meios limitados. Vamos aí, o Benfica devia ter contratado um avançado
para substituir o Gonçalo Ramos, porque já se previa que pudesse ser ele a sair. Eu, por acaso, não tinha essa previsão como absolutamente segura. Mas a questão é, se calhar, enquanto não viesse o dinheiro, não dava para contratar, não é? A mesma coisa com o Futebol Clube do Porto relativamente ao Otávio, não é? O Porto ainda fez uma coisa mais ou menos, enfim, adaptada a isso, porque quando o Sérgio Conceição disse, epá, tudo bem, vocês querem trazer o João Moutinho, mas eu quero é um jogador que me possa fazer mais ou menos aquilo que o Otávio fazia e, portanto, quero um jogador que seja capaz de fazer faixa e quero o Ivan Reimer. E acabou por vir o Ivan Reimer no fecho do mercado. Quanto ao caso do Sporting com o Porro, também se trata de perceber que não é fácil encontrar um jogador com as características do Porro e que o Sporting encontrou esse jogador, sobretudo no Geni Catamo. O Geni Catamo é que é... O que é que o Porro... Enfim, nós estamos aqui a pensar um bocadinho no... o Porro é um defesa lateral. Portanto, tem que vir um defesa lateral. Está bem, mas é um defesa lateral ofensivo. O Nuno Santos é um defesa lateral ofensivo para o 3-4-3 do Sporting. Agora, é um defesa lateral ofensivo que ataca de maneira diferente. É sobretudo um jogador de bola no espaço, velocidade e cruzamento. O Porro não. O Porro era um jogador de bola no pé, 1 para 1 e desequilíbrio. Eram os dois alas ofensivos, mas de acordo com características muito diferentes. O Geni Catamo é um jogador que pode jogar ali, com menos qualidade do que o Porro, porque ainda não atingiu nem pouco mais ou menos o mesmo nível, mas era um jogador também dessa ideia, de bola no pé, 1 para 1 e desequilíbrio. E por isso mesmo são maneiras diferentes de encarar a coisa. O Fresneda, enfim, tem 18 anos ou 19, não é? E é preciso terem... Eu às vezes fico parvo também com as coisas que vou lendo acerca do Fresneda. Parece que o Fresneda chegou e tinha que ser imediatamente o Cristiano Ronaldo do Sporting. Eu acho que as pessoas têm muitas vezes aí uma expectativa que eu francamente não vejo a maneira dela ser cumprida. Agora, para responder à sua pergunta, é claro que sim, devia ser pensado. Eu sou defensor daquilo a que se chama no futebol a política de perfis, que é tentar recompor o plantel de preferência com antecipação, e às vezes isso é possível, outras vezes não é, de acordo com as mesmas características, para que saia um jogador e possa entrar outro que encaixa que nem uma luva na mesma ideia. Parece-me que o Benfica este ano tem ali um problema, que é o facto de muitos dos jogadores que saíram encaixavam na perfeição nas ideias do Schmidt e muitos dos jogadores que entraram já não encaixam assim tão bem, e daí a tal dificuldade para conseguir articular, por exemplo, Neres e Di Maria, que me parece que são dois jogadores. O Benfica tinha naquela linha de 3 homens que apoiavam o ponta de lança 3 perfis diferentes, um perfil criativo, que era Neres, um perfil acelerativo, que era Rafa, e um perfil cerebral, que era João Mário, ou Arsenas. Agora, com Neres e Di Maria, já passa a haver dois jogadores de perfil criativo. E se calhar, como continua a fazer falta ao perfil acelerativo, depois falta ao perfil cerebral. Portanto, eu acho que ali a complementaridade não está lá muito bem assegurada. Mas é claro que, volto a dizer, sou defensor de uma política de perfis, em que se contrata para o plantel jogadores do mesmo perfil daqueles que se prevê que vão sair e se contrata de preferência com alguma antecedência para poder a substituição ser feita de forma paulatina e sem grandes problemas. Agora, isso nem sempre é possível. Parece-me que o Benfica este ano não conseguiu fazê-lo na perfeição. O Porto também não. O Sporting melhor, embora, por exemplo, na época passada não o tenha conseguido, porque foi privado do Mateus Nunes já com a época em andamento e não tinha um jogador para cumprir aquele perfil, que era um perfil absolutamente decisivo na forma de jogar da equipa. Mas à sua pergunta, quais foram as equipas que melhor fizeram esse tipo de gestão até aqui? Eu acho que é muito mais fácil idealizar e pôr em prática um primeiro plantel do que depois ir substituindo as peças sobressalentes. As peças que saem por outras sobressalentes. Portanto, acho que nos últimos anos o Sporting, por exemplo, fez bem isso com a perda de Palhinha e a entrada de Ugarte. Já teve mais dificuldades com a questão Mateus Nunes ou com a questão Pedro Porro. E portanto, acho que o Benfica fez muito bem a definição do plantel de acordo com as ideias do treinador na primeira época de Roger Schmidt. O plantel é construído para encaixar na perfeição nas ideias do treinador. Acho que o Benfica já tinha feito isso muito bem em 2009, quando construiu o primeiro plantel à disposição de Jorge Jesus, e depois perdeu-se ali um bocadinho nos anos que se seguiram com a fartura de opções que foram aparecendo e nem sempre de acordo com as ideias do treinador, e acho que voltou a fazer, e acho que fez muito bem isso o Futebol Clube do Porto,
o primeiro Flóculo do Porto do José Mourinho. Quando o José Mourinho vai buscar aqueles jogadores que encaixavam na perfeição nas suas ideias e foi buscar jogadores a Leiria, a Setúbal, veio o Paulo Ferreira, veio o Nuno Valente, veio o Maniche, veio o Derlei, que eram jogadores que encaixavam na perfeição naquilo que era a ideia de jogo que o José Mourinho queria para o seu Flóculo do Porto. Agora, volto a dizer, acho que é mais fácil construir do zero do que depois substituir peças que... Porquê? Porque as peças que funcionam tão bem que é muito complicado encontrar jogadores que cumpram exatamente a mesma missão, da mesma maneira, ou melhor, e aí às vezes, se calhar, faz mais sentido até fazer ligeiras alterações à ideia para encaixar jogadores que tenham outras características, porque as mesmas características são muito difíceis de encontrar no mercado quando se perde um jogador, por isso mesmo se perde, porque ele se revelou tão bom que acaba por valer dezenas de milhões de euros e os nossos clubes não têm capacidade para o segurar. Bom, já sabem, vem aí já a seguir as 4 edições do Futebol de Verdade Flash deste fim de semana, que os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já puderam ver durante o fim de semana, logo nas noites dos jogos. Antes de passar a essa parte do Futebol de Verdade de hoje, que é seguramente aquela que mais gente espera, porque quer é ver falar dos jogos do fim de semana, deixem-me só dizer-vos mais 2 coisas. A primeira é que convidar-vos a deixarem o vosso like no programa, convidar-vos a deixarem perguntas na caixa de comentários para eu poder responder-lhes amanhã, no Q&A da edição de amanhã do Futebol de Verdade, e convidar-vos a inscreverem-se no canal. Aí não pagam nada. Fica aqui o link para se inscreverem no meu canal e, se ativarem as notificações, que é clicar em cima do sino, serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no meu canal de YouTube. E a segunda questão é para vos dizer que hoje de manhã, no último passo, escrevi sobre as 2 caras da equipa do Sporting. Escrevi também sobre o Benfica, sobre a questão do... um bocadinho isto que estava aqui a dizer, do plantel ao serviço do Roger Schmidt, sobre as dificuldades que os nossos grandes tiveram para ganhar os jogos deste fim de semana e sobre Brian Zaragoza, que para mim foi o nome do fim de semana desportivo a nível europeu, por aquilo que fez à defesa do Barcelona, ao serviço do Granada. O texto fica aqui e quem quiser lê-lo, este é daqueles que é gratuito. É para todos os subscritores. Eu, quando vos convido a subscreverem, a fazerem nem que seja a subscrição gratuita, é para garantir que vocês recebem no vosso mail cada texto novo que vai aparecendo, porque não podemos já confiar nos algoritmos das redes sociais para vos levarem os conteúdos. Cada vez menos há menos conteúdos noticiosos a passar nas redes sociais e isso é uma coisa que é sinal dos tempos e da modernidade, mas que nós, que somos criadores de conteúdo noticioso ou de conteúdo jornalístico, temos que combater como for e uma das formas é através da criação de newsletters. Portanto, se quiserem fazer o favor de subscrever, já ficou o link lá atrás, tadeia.substack.com, ativem nem que seja a subscrição gratuita para eu ter a certeza que estou a trabalhar e que o meu trabalho chega a vocês. Depois vocês são livres de decidir se querem fazer a subscrição premium e pagar ou não, de acordo com os conteúdos que forem tendo a possibilidade de ver. Bom, vem aí as 4 edições do Futebol de Verdade Flash. Fiquem com a minha análise aos 4 jogos dos 4 candidatos ao título neste fim de semana. Ganharam todos à rasquinha, mas também vale. E amanhã cá estarei, 12h30, com mais uma edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 2, Rio Ave 1. Foi a falência física do Rio Ave e a robustez da exibição da sua equipa na ponta final que valeu ao Sporting Clube Braga mais uma vitória nos descontos, esta por 2-1, com golos dos 2 pontas de lança, Simone Banza e Abel Ruiz, ambos com a assistência do adolescente Roger, um canhoto de 17 anos que Artur Jorge lançara a meia hora do final para fazer todo o corredor direito. O Rio Ave vinha fazendo uma exibição muito personalizada, não só conseguindo sair a jogar sempre com qualidade, fruto da destreza a girar o jogo do seu par de médios, João Graça e Amin, mas também da capacidade dos seus alas, Costinha e Fábio Ronaldo, para explorarem o espaço entre o central e o lateral do seu lado no Sporting Clube Braga.
Quando Costinha o fez, o Rio Ave adiantou-se no marcador, foi logo a abrir, combinação entre Costinha e Zé Manuel, a levar Costinha até à linha de fundo, ele aí a escolher o momento e o local onde quis meter o passe para Léo Ruiz fazer 1-0 para o Rio Ave. Quando na segunda parte Fábio Ronaldo conseguiu também desequilibrar do outro lado, o jogo podia realmente ter ficado fechado. Não ficou porque, na primeira vez que isso aconteceu, Ruiz falhou o 0-2 de baliza completamente aberta e de forma escandalosa, e na segunda, a 12 minutos do fim, o golo de Fábio Ronaldo acabou anulado por conta de um fora de jogo de Ucra no início da jogada. Azar, neste caso, para o Rio Ave. Esse acabou por ser, aliás, o lance definidor do jogo, porque Roger, que entrara para preencher todo o lado direito do Sporting Clube Braga, eu já vou explicar isso melhor daqui a bocado, quando fizer a fotografia tática do jogo, levou um túnel que podia até tê-lo deixado afetado. Não deixou, como se viu depois nos belíssimos cruzamentos que ele tirou, a proporcionar o primeiro empate a Banza e depois o gol da vitória a Abel Ruiz, numa altura em que Luís Freire já não sabia muito bem para onde se virar, tantos eram os jogadores gil-condenses em dificuldades físicas. Dir-se-ia que quem tinha tido o jogo a meio da semana tinha sido o Rio Ave e não o Sporting Clube Braga. Esta acabou assim por ser uma vitória que o Braga justificou pelo imenso volume de jogo atacante. Foram 34 remates e 62 ações na área, de acordo com os dados Goal Point. Mas acabou por ser, se calhar, uma punição demasiado severa para um Rio Ave que foi inteligente a jogar e que, enquanto teve canetas, mostrou que sabia bem como ferir um adversário que voltou a sofrer golos. São já 14 em 8 jogos na Liga e um adversário que deixou assim bem à vista todas as suas debilidades e que deixam em sérias dúvidas a sua capacidade para ir acompanhando o ritmo dos outros 3 candidatos ao título nesta Liga Portuguesa. Ora, vamos lá então à fotografia tática deste jogo. Fez Artur Jorge 3 alterações relativamente ao 11 que ganhou a meio da semana em Berlim ao Hertha por 3-2. Nos centrais, substituiu Niakate por José Fonte, o que obrigou Serdar a derivar de central direito para central esquerdo. Depois trocou também Borja por Adriano Marin na posição de lateral esquerdo e, impossibilitado de contar com Ricardo Horta, que estava magoado e viu, aliás, o jogo das bancadas, fez entrar no 11 Pizzi para jogar como segundo avançado nas costas de Simone Banza. De resto, a mesma equipa, com Mateus na baliza, João Mendes a jogar outra vez como lateral direito, por ausência, por lesão de Víctor Gomes, dupla de centrais com José Fonte e Serdar, Marino como lateral esquerdo e par de médios com Al-Musrati e Zalazar. Depois, à frente, Jaló a partir do corredor direito, Bruma a partir do corredor esquerdo, Pizzi nas costas do ponta de lança, que foi Simone Banza. Quanto a Luís Freire, no Rio Ave, trocou 4 jogadores relativamente à partida que perdeu em casa por 4-0 contra o Moreirense na última jornada do campeonato. E 3 deles foram na estrutura defensiva. Trocou de guarda-redes, Magrão cedeu a posição a Jonathan, que já tinha estado no banco nas últimas partidas e entrou agora para o 11, e ele em princípio partiu esta época como titular. Só mesmo porque se lesionou é que se deu a vaga a Magrão. E depois, os 3 centrais, nos 3 centrais trocou 2 homens. Pantalón estava castigado, não pôde jogar, entrou na posição dele Josué Sá, manteve-se Aderlan Santos como central do meio e, à esquerda, em vez de Patrick William, quem apareceu a jogar foi Nóbrega. Portanto, dos 4 de trás, guarda-redes e 3 centrais, Luís Freire trocou 3. Daí para a frente, muito do mesmo. A única alteração foi a entrada de João Graça para o meio-campo, em vez de Guga, porque Costinha continuou como ala direito, Fábio Ronaldo como ala esquerdo, Amin formou par de médios com João Graça, neste caso, e na frente havia José Manuel a partir do lado direito, Ventura a partir do lado esquerdo e Leonardo Ruiz como ponta de lança. Ora, como é que foram mexendo os treinadores? Tendo em conta a forma como estava a correr a primeira parte, e na primeira parte o Braga só tinha criado 2 mini situações de perigo, uma delas numa jogada, numa iniciativa de Jaló, que passou por Zalazar e depois Bruma não conseguiu chutar e Marino atirou à rede lateral, e depois uma outra, também com Zalazar como denominador comum, a libertar-se e a cruzar com o remate de Bruma por cima, mas tinha havido muito pouco Pizzi no jogo. Pizzi saiu, cedeu a vez a Abel Ruiz e o Braga
Braga não é que tenha passado a jogar com 2 pontas de lança, porque Abel Ruiz aparecia muito nas costas de Bruma e trocou também, então, o lateral esquerdo, saindo Marim e entrando Borja. O Braga, no entanto, não melhorou. E só aos 63 minutos é que Artur Jorge sentiu a necessidade, então, de arriscar mais. Fez sair João Mendes, o lateral direito, fez entrar Roger, que é um extremo, canhoto, um miúdo, 17 anos, que entrou para fazer todo o corredor direito. E isto tinha a possibilidade de fazer derivar Djaló mais para o corredor central. Não é que Djaló tenha desequilibrado no corredor central, não fez um bom jogo, o Álvaro Djaló, dos mais fracos que lhe vi fazer esta temporada, mas Roger começou a dar alguma capacidade de saída à equipa do Braga por ali. E não foi logo, não foi imediato, foi sobretudo depois do tal lance do golo anulado ao Rio Ave, que foi aos 78 minutos. A partir daí, sim, Roger acordou e apareceu não só a cruzar como a rematar, mas já vamos falar disso também mais à frente. Ora, antes do final do jogo, ainda mexeu mais uma vez, embora fazendo 2 alterações. O Artur Jorge chegou ao minuto 80, quando trocou de Jaló por Rony Lopes. Rony também mais um esquerdino a jogar sobre o corredor direito, mas embora da direita para o meio, jogando, indo colocar-se precisamente onde estava de Jaló, próximo dos dois da frente, e trocando ainda Zalazar, que estava em quebra, por João Moutinho, para dar um bocado mais de critério ao meio-campo. Foi nessa ponta final que o Braga acabou por marcar os seus 2 golos, aos 90 mais 1 e aos 90 mais 6. Ora, do outro lado, o grande problema de Luís Freire foi só ter 5 substituições, porque muitos dos seus jogadores acabaram o jogo com queimbras, a pedir substituição. Notava-se ali alguma falta de ritmo e é normal que assim seja, porque muitos deles tinham ainda poucos minutos disputados esta época. O Luís Freire mexeu pela primeira vez ao minuto 61, trocando José Manuel por Ucra, sem mudar nada do ponto de vista tático. O Ucra foi colocar-se do lado direito do ataque, onde estava José Manuel. Depois, ao minuto 71, saiu o Leonardo Ruiz para entrar Hernani, o avançado mais veloz, mas que se deu menos ao jogo, porque também houve menos Rio Ave nessa altura, e o Rio Ave sentiu também bastante a perda de João Graça, que era um médio que dava muito critério na zona de meio campo, foi substituído nessa altura por Vítor Gomes. Por fim, ao minuto 84, numa altura em que o Rio Ave já estava muito mal do ponto de vista físico, houve mais 2 jogadores a saírem, também por claras dificuldades físicas. Josué cedeu a vez a Patrick William no centro da defesa e Fábio Ronaldo cedeu também o lugar a Sávio, que foi colocar-se do lado esquerdo. É mais defesa, Fábio Ronaldo é mais ala avançado, Sávio é mais defesa, mas nem assim conseguiu travar Roger e acabou por ser por ali que o Braga virou o jogo. O jogo foi bom e houve várias boas exibições de parte a parte. Vamos começar pelo Rio Ave, para vos dizer que Jonathan fez uma belíssima partida, regressou em boa forma, o guarda-redes do Rio Ave. Estiveram muito bem os 2 médios, Graça e Amina, enquanto tiveram pedal para jogar, e estiveram igualmente muito bem os 2 alas. Costinha, sobretudo na primeira parte, Fábio Ronaldo na segunda. Foram deles as principais ações de desequilíbrio provocadas na equipa. Interessantes também as atuações do trio da frente, a mostrar-se para receber Leonardo Ruiz, embora tenha falhado um golo cantado de forma absolutamente escandalosa, que seria o 2-0, e Zé Manuel e Ventura quase sempre a combinarem bem com os alas do seu lado. Do lado do Sporting Clube Braga, o melhor de todos foi, sem dúvida, Roger. Foi ele que decidiu o jogo. Houve um bom Zalazar no início da partida, houve um Bruma sempre muito em jogo e sempre a procurar muito as finalizações, mas de resto pouco mais se viu nesta equipa do Braga. É belíssimo o golo de Banza, numa das poucas oportunidades que teve para finalizar, porque o Braga raramente conseguiu furar, raramente conseguiu entrar dentro da organização defensiva do Rio Ave, mas foi Roger quem decidiu o jogo, sobretudo nos últimos 12 minutos. Nesse período, contamos um remate de Roger para a defesa do guarda-redes, mais um remate de Roger que provoca grande defesa de Jonathan também, e depois os 2 cruzamentos que deram os golos de Banza e de Abel Ruiz. Foi ele, sem dúvida nenhuma, o herói do jogo de hoje.
Foi boa a arbitragem de Manuel de Oliveira. Não teve lances muito polémicos. O único lance que poderia eventualmente ter chamado mais a atenção foi o da anulação do segundo, daquele que teria sido o segundo golo do Rio Ave. Alguma falta de sorte por parte da equipa do Rio Ave, porque há um fora de jogo logo no início da jogada de Ucra. A bola vai até à direita. Aliás, é nesse início de jogada à direita que Ucra está fora de jogo. A bola passa por Hernani. Hernani atrai os dois defesas centrais. Faz a bola chegar ao outro lado a Fábio Ronaldo, que dribla muito bem Roger e faz um gol de belíssimo efeito. Só que logo no início da jogada havia, de facto, uma situação de posição irregular de Ucra. Razão pela qual a jogada foi anulada, e bem anulada, porque é isso que manda fazer o protocolo. De resto, sem problemas para conduzir o jogo, bem do ponto de vista técnico, bem do ponto de vista disciplinar, acabou por ser uma belíssima arbitragem esta de Manuel de Oliveira. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Estoril 0, o Benfica 1. Teve que sofrer bastante o Benfica para somar a 7ª vitória seguida no campeonato, às custas do Estoril, o último classificado da Liga. Os campeões nacionais só se adiantaram ao 3º minuto de descontos, num cabeceamento de António Silva, o jovem defesa central, que depois, antes do final, ainda cortou, através de cabeça, quase sobre a linha, um remate de Bernardo Vital que parecia destinado às redes de Trubin, naquele que foi o esforço desesperado da equipa da casa para ainda restabelecer o empate. É verdade que o Benfica tinha tido as melhores oportunidades para marcar até aí, acabou com um índice de golos esperados de 2,6 contra 0,7 dos estorilistas, mas nem isso esconde o facto de ter protagonizado um jogo ao mesmo tempo fraco, em termos de produção atacante, em busca de espaço que não existia no corredor central, e permissivo na forma como não era capaz de impedir o adversário de lhe encontrar as fragilidades atrás, nomeadamente através do modo como Guitane baixava para fugir às marcações e se aproximava dos médios, de onde saía embalado, aproveitando a falta de unidades encarnadas atrás. Para o Estoril, esta foi a 5ª vez em 8 jornadas que a equipa perdeu pontos nos descontos. A equipa agora comandada por Vasco Seabra soma 4 pontos, mas teria 10 se os seus jogos acabassem ao minuto 90, pois somaria mais 4 empates contra Aroca, Estrela, Vitória e Benfica e uma vitória ante o Vizela. À medida que o jogo se aproximava do final, houve uma espécie de sentimento de fatalidade dos jogadores da casa, que se deixaram encostar atrás quando Roger Schmidt fez entrar jogadores como Musa e João Neves e mais tarde até Gonçalo Guedes. O Benfica antes tinha feito entrar uma equipa muito diferente da habitual. Roger Schmidt inventou um bocado, tal como vos mostrarei à frente na fotografia tática da partida. Houve vários elementos em subrendimento, sem capacidade para alargar o jogo ofensivo, prisioneiro de um lateral direito, Orsnes, que ia sempre para dentro, e de um lateral esquerdo, Jurasek, que era pouco solicitado e que acelerava, mas o fazia muitas vezes sem cabeça nem critério. Isto somado a um meio-campo desinspirado, a um ponta de lança que não ligava com a equipa, um João Mário apático e um Rafa sem espaço para acelerar por dentro, veio redundar num Benfica previsível e facilmente anulável pelo 3-4-3 muito rigoroso e bem montado da equipa do Estoril. E as ocasiões de golo iam-se repartindo. Na primeira parte, Tenkstedt e Neres tiveram boas chances, mas Heriberto também. E na segunda parte, é mais um ataque rápido, sem o devido acompanhamento benfiquista. O extremo do Estoril atirou mesmo um balásio ao poste da baliza de Trubin. Só nos últimos minutos, já sem alguns dos seus elementos fulcrais, cansados e substituídos, é que o Estoril cedeu, sempre com dedo de João Neves nas jogadas. Foi em cruzamentos do médio que, primeiro, Otamendi perdeu incrivelmente o golo, chutando para fora aos 88 minutos, e que depois António Silva marcou aos 90 mais 3. Serviu ao Benfica para se colocar, para já a condição, à frente do campeonato, mas não para afastar as dúvidas no que diz respeito ao rendimento desta equipa. Ora, vamos então à fotografia tática da partida. No caso do Estoril, Vasco Seabra fez uma alteração ao 11 que tinha perdido na última jornada do campeonato em Guimarães contra o Vitória. E mesmo essa foi forçada. Saiu o médio escocês Jordan Oldsgrove, que foi expulso em Guimarães e por isso não podia alinhar hoje. E entrou Quandredi, um centrocampista, que fez uma belíssima partida, ainda assim, um jogador da Nova Caledónia, que jogou no meio-campo ao lado de Mateus Fernandes. O Estoril apresentou
apresentou-se no seu agora habitual 3-4-3, com Marcelo Carné na baliza, ganhou a posição a Dani Figueira, e depois tripla de centrais, com Pedro Álvaro no meio, Volney a jogar sobre a direita e Bernardo Vital a jogar sobre a esquerda. Os alas também se mantiveram, Rodrigo Gomes do lado direito, Tiago Araújo do lado esquerdo, e dupla de médios formada por Quando Redi e Mateus Fernandes. Na frente, Cassiano era o ponta de lança, muito móvel, quase sempre à procura ou de esticar o jogo na profundidade ou de vir até, inclusive, ligar entre linhas, com Heriberto aberto de um dos lados e Rafik Guitane a jogar mais dentro do outro lado. Rafik Guitane, aliás, as suas movimentações em aproximação constante aos dois centrocampistas, aparecendo muitas vezes a fugir da marcação da última linha benfiquista, a receber para se virar com espaço e encarar o meio-campo do Benfica com espaço para correr, foi uma das chaves da forma como esta equipa do Estoril alinhou, mas também muito bem os dois médios, Quando Redi e Mateus Fernandes, bem também o Heriberto, bem, sobretudo, melhor o Rodrigo Gomes do que o Tiago Araújo, e sem dar em grandes espaços também os centrais. Quanto ao Benfica, Roger Schmidt, já vos tinha dito, inventou bastante, fez 6 alterações, 6, relativamente ao 11 que tinha jogado em Milão a meio da semana contra o Inter. Vamos começar por aqueles que continuam. Continua o guarda-redes Trubin, continuou Orsnes, embora tenha mudado de posição. Ele que tinha sido lateral esquerdo na partida contra o Flóculo Porto, avançado interior esquerdo na partida contra o Inter, foi hoje lateral direito na partida contra o Estoril. Manteve-se Otamendi, embora mudando também o local onde estava a jogar na dupla de centrais, porque se em Milão tinha sido central direito, hoje passou a ser central esquerdo, e mantiveram-se ainda também o Rafa e o Neres. Portanto, os jogadores que se mantiveram. Quanto ao resto, mudou quase tudo. Muito bem. Então, como é que foi? Entrou António Silva para o lugar de Moratti. António Silva só não tinha jogado em Milão porque estava castigado. Entrou Jurasek para o lugar de Bernat como lateral esquerdo. Um lateral esquerdo diferente, mais técnico e tático o espanhol, mais físico e veloz o checo. Depois, além disso, houve Florentino e Chiquinho a formarem dupla de médios. Não apareceu João Neves, que estava no banco, e não apareceu Cockchu, que nem ao banco foi. Portanto, resta perceber se terá sido poupado ou se está mesmo magoado e poderá, inclusive, ficar fora da sua seleção. Mais ainda, não havendo Di Maria, magoado, reentrou João Mário e Bá, que também estava magoado, e daí a tal derivação de Orsnes para o lateral direito, cedeu o lugar na equipa a Tenkstedt. Porquê? Porque o ponta de lança de Milão, David Neres, passou a atuar sobre a direita do ataque. Portanto, vamos lá. Isto tudo, parece tudo baralhado, mas é fácil agora de dispor os jogadores em campo. Trubin foi o guarda-redes, defesa A4, formada por Orsnes. Orsnes vinha sempre muito para dentro, raramente dava largura no ataque do Benfica, ou quando a dava não era solicitado. Dupla de centrais formada por António Silva à direita e Otamendi à esquerda, e depois, a completar o setor defensivo, Jurasek no lado esquerdo, quase sempre muito tentado a sprintar pela ala. Ele sim a dar largura, mas muitas vezes ignorado pelos seus companheiros. Meio campo, com Florentino e Chiquinho, apagados, os dois, ainda que com algumas tentativas de Chiquinho para jogar largo, para buscar a profundidade, para buscar as desmarcações de ruptura dos homens da frente. Eles é que raramente lhe davam linhas de passe. Florentino, mais em jogo, mas sem se impor à partida. E depois, no ataque, Neres apareceu a jogar a partir da direita. Seria a tentativa de Schmidt dar alguma largura à equipa nesse setor, uma vez que tinha Orsnes, um lateral que vinha mais para dentro. Geralmente Neres joga do lado onde está Orsnes a jogar como lateral. Rafa era o segundo avançado nas costas de Tenkstedt, e do outro lado estava João Mário, ele também a vir muito para dentro e a aparecer muitas vezes no meio-jogo. Ora, já vos disse que o Benfica teve sempre muitas dificuldades por falta de velocidade, por falta de capacidade de pressão, por falta de capacidade para impor o seu jogo a um Estoril muito bem organizado, e isso não melhorou, a não ser mesmo na ponta final da partida. Mas vamos olhar primeiro para aquilo que fez
o Estoril em termos de alterações. A primeira foi a troca de ponta de lança, Cassiano, muitas vezes fora de jogo, por Alejandro Marquês. Depois, isto foi aos 57 minutos, ao minuto 68 entrou João Marques, que tem sido uma belíssima surpresa na equipa do Estoril esta época. Hoje partiu do banco, acabou por não mostrar grande coisa quando entrou para o lugar de Heriberto. E depois, ainda antes do final, as trocas de Tiago Araújo e Mateus Fernandes, tanto um como o outro já muito longe das melhores condições físicas, para as entradas de Rodrigo Martins e de Pavlic. Acabou o Estoril por ceder nesta ponta final da partida. E isto muito por causa das alterações que foram feitas por Roger Schmidt. O que é que fez Roger Schmidt? Mexeu tarde, é verdade. Mas quando mexeu, acabou por causar moça no adversário. Os primeiros a entrar foram João Neves e Musa. Vieram dar uma... E, aliás, basta ver que eles estão ambos presentes nas duas melhores situações de gol do Benfica na segunda parte. Sempre um cruzamento de João Neves, sempre um amorti de Musa. E depois, num dos casos, Otamendi falhou. No outro, António Silva marcou. Mas João Neves entrou para o lugar de Florentino. Musa para o lugar de Tengsted, que não justificou a oportunidade que lhe estava a ser dada. Trocou ainda depois, ao minuto 77, Jurasek por Bernat. Não que a equipa tenha melhorado muito em função disso. E ao minuto 85 trocou João Mário por Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes foi colocar-se na esquerda, indo então nessa altura Neres outra vez para o lado direito. Ele já tinha trocado, entretanto, com João Mário na segunda parte. Foi nessa ponta final que o Benfica acabou por dar a volta à situação e marcar o golo que lhe valeu os 3 pontos. O jogo foi sempre entretido, muito por força das nuances táticas que estavam a ser postas em campo pelas duas equipas, a capacidade que o Estoril tinha de dar a volta à quase ausência de pressão do Benfica, de meter os seus ataques rápidos, a forma como o Benfica também não só não pressionava na frente, como não fazia baixar as suas unidades em momento defensivo, e isto serviu para equilibrar um bocado e para dar a ideia de boas exibições na equipa do Estoril. Já vos disse atrás, o melhor dos jogadores do Estoril foi a Rafi Kitane, quase sempre ali um misto entre terceiro avançado e terceiro médio, aparecia muito bem a pegar no jogo mais atrás para levar a equipa embalada para a frente, mas estiveram também muito bem no jogo. O Heriberto podia muito bem ter marcado, teve duas belíssimas ocasiões para o fazer, bem como os dois médios, Conradi e Mateus Fernandes. Quanto à equipa do Benfica, também já vos tinha dito que na primeira parte pouco houve a mostrar, enfim, ainda assim os dois melhores que estiveram em campo na primeira parte foram os dois médios. Chiquinho pela vontade que tinha de procurar desmarcações de ruptura dos companheiros que raramente lhe davam essas linhas de passe. Florentino pela forma como tentava meter o jogo a mexer, mas foi na segunda parte, com as entradas de João Neves e de Musa, que a equipa mexeu. João Neves veio dar mais velocidade de circulação, mais capacidade de pressão e, sobretudo, mais inteligência na forma como a bola era circulada e era metida na área, no momento certo e no local certo. Musa passou a ser o ponta de lança tabulador na área que a equipa nunca tinha tido até esse momento. E foi aí que acabou por emergir, e emergiu em 6 minutos, não mais do que isso, o herói do jogo, que foi António Silva. Porque foi ele que marcou o gol do Benfica aos 90 mais 3 e foi ele que aos 90 mais 9 evitou que Bernardo Vital tivesse feito o gol do empate com um corte de cabeça, depois de ter marcado também de cabeça na baliza de Marcelo Carné. Acabou por ser positiva a arbitragem de André Narciso, porque foi auxiliado pelo VAR, Rui Costa, que impediu que ele tomasse uma decisão que podia ter sido importante no jogo e seria errada. Falo da grande penalidade que André Narciso assinalou a favor do Benfica ao minuto 63, por derrube de Conradi a Chiquinho, quando aquilo que se vê nas imagens é que Conradi desvia a bola e é Chiquinho quem pontapeia a bota de Conradi. Portanto, a haver falta, e havia, seria ao contrário. E não era grande penalidade, era sim falta favorável à equipa do Estoril. Antes disso,
bem logo a equipa de arbitragem em campo, quando não marca ao minuto 58, grande penalidade por mão de Bernardo Vital, a bola bate no peito e não no braço do defesa central do Estoril. Tenho mais dúvidas, muitas dúvidas, num lance ao minuto 34, quando Tiago Araújo parece entrar a destempo sobre Tenkstedt, na área do Estoril. Pediu na altura à equipa do Benfica grande penalidade. Há de facto um contacto nas costas, entendeu o árbitro, e eu aceito essa decisão, que Tenkstedt, ao sentir o contacto, se terá deixado cair, inclusive é depois de já ter finalizado o lance. Não que isso tenha qualquer influência, a bola estava em jogo, portanto, se fosse falta, seria na mesma grande penalidade. Não é por ele, atenção, é importante perceberem isto, não é por ele já ter rematado que a falta não seria assinalada, mas pura e simplesmente porque é um bocadinho ali Tenkstedt quem se dá à falta. No entanto, devo dizer, este é um daqueles lances que, para mim, é zona cinzenta, e qualquer que fosse a decisão do árbitro, eu aceitá-la-ia. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 1, Portimonense 0. Foi muito mais nervosa do que devia ter sido a vitória do Flóculo Porto sobre o Portimonense, obtida com um golo de Evanilson, logo aos 9 minutos. Por mais que os dragões o procurassem, o segundo golo e a tranquilidade que ele traria esbarraram sempre numa tarde excelente de Vinícius, o guarda-redes brasileiro dos Algarvios. E no final, quando o Portimonense finalmente decidiu que podia fazer mais do que tentar resistir, ainda teve de ser Diogo Costa a evitar um empate que seria mais do que encomenda para a equipa de Paulo Sérgio, mas que, é verdade, chegou a pairar no Dragão. Sérgio Conceição assumiu uma espécie de compromisso com a necessidade de dotar a equipa de mais unidades em criação, somando um ponta de lança a Taremi e colocando em campo Nico Gonzalez ao lado de Varela no meio-jogo. Mas apesar de controlar em absoluto toda a primeira parte, que o Portimonense terminou com apenas 29% de posse de bola e com 5 ações na área azul e branca, e na segunda, apesar de tudo, não melhorou muito, o Flóculo Porto só marcou um golo. Foi logo aos 9 minutos, mas foi, imaginem, no terceiro remate de Evanilson na partida, este após um belo passe vertical de PP, que ainda resvalou em relvas e por isso mesmo iludiu o guarda-redes algarvio. Ora, até ao intervalo, os portistas tiveram mais duas situações flagrantes para marcar, ambas em situações nas quais Evanilson, que foi o melhor da primeira parte, deixou Taremi na cara do guarda-redes, mas de ambas o iraniano se saiu mal. Ao intervalo, porém, o Portimonense mudou de atitude, conforme explicarei já a seguir, quando aqui fizer a fotografia tática do jogo. Paulo Sérgio subiu as linhas do seu 5-4-1, quis ir pressionar a saída de bola do Flóculo Porto e isso gerou 45 minutos com mais situações de perigo. E aí brilharam os dois guarda-redes. Vinícius tirou por duas vezes o 2-0 a PP, que mais à frente ainda perdeu mais um lance de baliza aberta, fazendo a bola sair por cima da barra. Mas Diogo Costa também evitou o empate, com uma bela mancha face a Hélio Varela, que seguia isolado para cima dele e foi goloso, porque tinha um colega melhor colocado no corredor central. E a expulsão de David Carmo, com o segundo amarelo, a 7 minutos do fim, deixou no ar uma tensão que só se extinguiu quando o árbitro apitou para o final da partida. Ganhou o Porto, fê-lo com justiça, na primeira vez que manteve as redes a 0 no seu estádio esta época. Mas se hoje conseguiu melhorar na criação, precisa agora de acertar também na finalização, para não passar mal, mesmo contra adversários que, como fez o Portimonense, só pensam em defender-se durante 45 minutos. Vamos então à fotografia tática desta partida, para vos dizer que Sérgio Conceição mudou 3 nomes relativamente à equipa que perdeu com o Flóculo Barcelona no Dragão para a Liga dos Campeões a meio da semana. Trocou no centro da defesa Fábio Cardoso por Zé Pedro, tal central da equipa B, que entrou na ponta final do jogo contra o Benfica no Estádio da Luz, precisamente depois da expulsão de Fábio Cardoso. Foi hoje titular porque Fábio Cardoso estava castigado. Depois, além disso, meteu um ponta de lança à frente de Taremi, Evanilson, mas sacrificou Galeno, passando a fazer jogar PP sobre o corredor esquerdo e trocou no meio-campo Stefano Eustáquio por Nico Gonzalez. Ora, isso equivaleu a um Flóculo Porto a jogar
num 4-4-2, mas em que os dois médios alas jogavam sempre muito por dentro, mas vamos começar por trás. Diogo Costa, guarda-redes, João Mário, lateral direito, e Wendel, lateral esquerdo, eram quem tinha a missão de flanquear, de dar largura no ataque da equipa do Flóculo Porto, que começava geralmente a jogar com 4 homens, Zé Pedro e David Carmo, os dois centrais, Alan Varela e Nico Gonçalves, os dois médios. Várias vezes Sérgio Conceição mandou Nico Gonçalves mais para a frente. Não o queria tanto ali, queria-o mais à frente, a criar problemas nas entrelinhas à equipa do Portimonense, que, aliás, não pressionava de todo, mas já lá vamos explicar isso mais à frente. Ora, depois disto, na frente, o Porto tinha Evanilson como ponta de lança e tinha, então, uma linha de 5 homens no apoio a este ponta de lança. João Mário, o tal lateral direito que avançava bastante, o Wendel, o lateral esquerdo, que avançava bastante também, eram eles quem davam largura no ataque e, por dentro, Romário Baró, o médio ala direito, e PP, o médio ala esquerda, jogarem sempre muito dentro, próximos de Taremi, que era o jogador que aparecia no apoio direto a Evanilson. Quanto ao Portimonense, fez uma alteração face à equipa que tinha ganho por 3-2 em Vizela. Foi a troca do ala esquerdo, Gonçalo Costa, que estava castigado por Sec. Ora, de resto, a equipa organizada também no 3-4-3, que era mais um 5-4-1 do que outra coisa. Porquê? Porque Guga, o ala direito, e Sec, o ala esquerdo, ficavam muito atrás. Eram sempre mais membros de uma linha de 5 atrás do que de uma linha de 4 ao meio. E a equipa do Portimonense não só não pressionava a saída de bola do Flóculo Porto, metia as suas duas linhas, 5 atrás e 4 a seguir, bem em frente à sua área, para evitar, sobretudo, que o Porto criasse desequilíbrios perto da baliza de Vinícius. O 11 era então com Vinícius na baliza, uma linha de 3 centrais com Pedrão, Alemão e Relvas, Guga, o ala direito, que era mais defesa direito que outra coisa, Seco, o ala esquerdo, que era mais defesa esquerdo que outra coisa, e depois o meio-campo acabava por formar com Jasper, o extremo direito, e Hélio Varela, o extremo esquerdo, a ladearem Denner e Carlinhos, os dois médios centro. Carrilho era o ponta de lança, mas pouco jogo tinha. Porquê? Porque o Portimonense passou a primeira parte toda apenas a tentar aguentar o embate, nem sequer ia procurar ganhar a bola no meio-campo adversário, sobretudo preocupava-se em impedir que o Porto criasse desequilíbrios próximos da sua baliza. Mas a verdade é que já estava a perder. E, portanto, ao intervalo, o Paulo Sérgio mandou a equipa subir as linhas, mandou a equipa subir o bloco, mandou os 3 da frente irem buscar a saída de bola do Flóculo do Porto para tentar criar ali alguma dificuldade a esse início da organização da equipa portista, e o Portimonense finalmente entrou no jogo. Não é que tenha criado assim tanto. Na segunda parte contam-se aqui 2 situações mais ou menos perigosas, uma delas flagrante, com o tal lance que já vos falei, com Hélio Varela na cara de Diogo Costa, mas ainda assim o jogo foi muito no sentido da baliza de Vinícius, que simplesmente passou a ter mais ocasiões para poder brilhar. Mas vamos às alterações feitas pelo Porto primeiro. Ao intervalo, Alan Varela, que já tinha amarelo, cedeu a vez a Stefano Eustáquio. Não tenho a certeza que não estivesse já no plano de Sérgio Conceição fazer esta troca, dar 45 minutos a cada um dos dois para poder ter em campo Nico Gonçalves durante 90 minutos e rodar um bocado mais também o médio espanhol. Entrou bem Stefano Eustáquio, esteve melhor no jogo do que Alan Varela na partida de hoje. Depois, ao minuto 64, o Flóculo do Porto trocou Taremi por Ivan Raime e Romário Baró por Galeno, tendo PP passado para o lado direito, o que estava a jogar como médio ala esquerdo, passou para médio ala direito. Porquê? Porque entrou Galeno para médio ala esquerdo e Ivan Raime foi colocar-se onde estava Taremi, nas costas do ponta de lança, que era ainda nessa altura Evanilson. Evanilson saiu depois ao minuto 75, mas para dar lugar a Tony Martínez, portanto não mudou nada também. O Porto a manter o seu esquema absolutamente imutável desde o início, só mudou aos 83 minutos, quando David Carmo foi expulso. E a partir daí a jogar com 10 homens e sem ter mais nenhum central no banco. O Porto não tem mais centrais, só mesmo os miúdos da equipa B. Já estava a jogar um da equipa B, porque recordemos, Pepe está magoado, Marcano está magoado, Fábio Cardoso estava castigado, David Carmo, que era o quarto ou um dos 4 centrais da equipa principal, foi expulso. Portanto, o Porto acabou o jogo com 2 centrais mais ou menos improvisados. José Pedro, o central da equipa B que subiu para estes jogos, e Wendel, que mudou de lateral esquerdo para
central esquerdo, tendo João Mário saído de lateral direito para lateral esquerdo e tendo entrado Jorge Sánchez, o lateral direito mexicano, para jogar à direita, sendo na altura sacrificado o Nico Gonzalez. Portanto, o Porto acabou num 4-4-1. Porquê? Porque passou então Ivan Raime a fechar um bocadinho mais atrás. Portanto, quanto ao Portimonense, as alterações foram muitas a partir do momento em que o Paulo Sérgio passou a perceber que podia tentar, pelo menos, chegar próximo da baliza do adversário. A primeira alteração foi estratégica, foi logo ao intervalo, a maneira como a equipa subiu linhas e tentou ir buscar a saída de bola do Futebol Clube do Porto, mas o objetivo depois, à medida que a segunda parte foi decorrendo, foi o de colocar os jogadores mais criativos, jogadores com mais condições para desequilibrar mais perto da baliza do adversário. E o primeiro deles todos era Carlinhos, que estava a jogar como médio ao lado de Denner e que, com as primeiras 3 substituições feitas por Paulo Sérgio, avançou no campo e passou a jogar na frente. Na altura, ao minuto 66, Paulo Sérgio fez sair Guga, o ala direito, para entrar Formiga, também para jogar como ala direito. Fez sair Jasper, o extremo direito, para entrar Zinho, que também foi colocar-se como extremo direito. E fez sair Carrilho, o ponta de lança, para fazer entrar Ventura, que foi jogar para a zona de meio campo. Isto levou ao avanço de Carlinhos para uma zona mais próxima da área do adversário, como uma espécie de falso 9. Ora, não foi julgado suficiente e aquilo que fez Paulo Sérgio depois, 9 minutos mais tarde, foi trocar Sec por Paulinho, passando Varela a fazer toda a ala esquerda e Carlinhos a jogar na meia esquerda. Isto é, Sec, o ala esquerdo, saiu, entrou Paulinho para jogar como ponta de lança. Carlinhos ficou como uma espécie de segundo avançado, embora partindo mais do corredor esquerdo, e Hélio Varela, o extremo esquerdo, passou a fazer todo o lado esquerdo, sendo que com bola Relvas também abria para fazer uma espécie de lateral esquerda. A linha de 5 transformava-se em linha de 4 nessa altura. Até final, Paulo Sérgio ainda trocou Varela por Rildo, mas aqui apenas para ganhar algum fulgor. Na altura foi Zinho quem foi jogar para o lado esquerdo e Rildo foi colocar-se do lado direito do ataque, de maneira a que o Portimonense pudesse ter mais unidades na frente, mas não chegou para criar os desequilíbrios suficientes para atingir o empate. O herói do jogo estava a ser, até ao intervalo, Evanilson. Não só porque era ele quem tinha marcado o golo, que acabou por ser o único golo da partida, mas também porque estava a ser o melhor jogador da equipa. Foi, além de marcar o golo, foi ele que colocou Taremi por 2 vezes em situação privilegiada para poder, eventualmente, fazer o 2-0, coisa que o iraniano não foi capaz de fazer. Mas na equipa do Porto houve mais boas exibições. PP sempre muito bem na criação, tão bem a criar como mal a finalizar. Ele teve nos pés na segunda parte 3 situações flagrantes para poder fazer o 2-0 e também não conseguiu concretizá-las. De resto, esteve bem o Stefano Eustáquio, que entrou na segunda parte. Estiveram bem tanto o Wendel como o João Mário, melhor o Wendel até, na maneira como desequilibrava na frente e sem complicar. Um jogo simples, mas um jogo eficaz, aquele feito por Zé Pedro, o tal central de 26 anos da equipa B, que não tinha experiência de primeira divisão até ser chamado na partida contra o Benfica na última jornada do campeonato. No caso do Portimonense, o herói do jogo acabou por ser mesmo Vinícius. E foi o melhor em campo. Ele assinou uma série de defesas, algumas delas de enormíssimo grau de dificuldade, a manter a sua equipa dentro do jogo. Aliás, uma menção também para Diogo Costa, já a fiz antes, porque fez uma defesa, mas uma defesa fenomenal, com o braço esquerdo, quando o Hélio Varela esteve mesmo à beira de fazer o gol do empate para a equipa do Portimonense. De resto, na equipa algarvia não houve assim muito melhores exibições. Alemão esteve bem no centro da defesa, da mesma forma que Hélio Varela esteve melhor do que Jasper na forma de desequilibrar na frente. Mas o Portimonense valeu, sobretudo, pela resistência que o seu guarda-redes foi colocando ao ataque do Porto. Foi ele o herói deste jogo. Saiu isenta de erros de gravidade a arbitragem de Nuno Almeida nesta partida. Os 2 lances mais polemizáveis acabaram por ser
bem decididos. O primeiro ao minuto 28, quando o Futebol Clube do Porto pediu uma grande penalidade por alegada mão de relvas dentro da área, mas aquilo que se vê nas repetições é que o remate de Varela bate sim no ventre e não no braço do jogador do Portimonense. Depois, já no período de descontos, num contra-ataque muito bem urdido pelo Futebol Clube do Porto, Tony Martínez fez o 2-0. O lance foi validado pela equipa de arbitragem no campo, mas anulado pelo VAR por causa de um fora de jogo de 2 centímetros. Mas, enfim, são as linhas, foi isso que elas mandaram fazer, portanto vamos todos acreditar que a decisão terá sido boa. Só vi um erro na arbitragem de Nuno Almeida, que foi ao minuto 23, quando cortou um contra-ataque do Portimonense por causa de uma falta que não existiu sobre Romário Baró. Poderia ter sido um lance eventualmente perigoso para o ataque do Portimonense, mas também é bom não extrapolar muito com isso, porque a bola ainda estava dentro do meio-campo da equipa algarvia. Mas poderia eventualmente sair dali alguma coisa. Não vamos agora, no entanto, achar que Nuno Almeida fez uma má arbitragem por causa de uma falta mal assinalada na zona de meio-campo. Não, nada disso. Foi boa a arbitragem do juiz do Algarve. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 2, Aroca 1. Houve muita emoção e alguma dose de malabarismo tático na vitória do Sporting contra o Aroca, no jogo que encerrou a 8ª jornada da Liga Portuguesa. Houve, na verdade, 5 jogos num só. O primeiro, com 0-0, teve os aroquenses colocados atrás e o Sporting a ter de mostrar paciência para entrar na bem estruturada organização defensiva visitante. O segundo sucedeu-se à expulsão de Diomande, ainda na primeira parte, já com os Leões em vantagem, graças a um golo de Gyökeres. O terceiro durou entre o momento da expulsão e o golo do empate do Aroca, que Mojica obteve logo aos 52 minutos. O quarto serviu para ver se a criatividade tática de Ruben Amorim, forçado a ir atrás da vitória com 1 a menos, era suficiente. E o quinto, após o golo de Morita, ao minuto 68, teve a equipa leonina a controlar até a final e a obter uma vitória que foi justa. O início do jogo foi de acordo com o que se esperava, com o Sporting dominador, mas um Aroca a controlar muito bem o espaço no seu meio-campo, graças a duas linhas bem estruturadas, uma de 5 e outra de 4, a bascularem para o lado da bola e a sublinharem a falta de velocidade dos leões na circulação. Aí foi a criatividade de Marcos Edwards a encontrar a brecha que Gyökeres soube aproveitar para uma bela finalização de pé direito após cruzamento rente à relva. Para o Sporting era uma questão de ter paciência e controle emocional, até porque a perder o Aroca ia ter de se desmontar e as nesgas para finalizar iam aparecer mais, como se viu no período entre o golo e a expulsão de Diomande, que não demorou muito. Só que aí, com a expulsão do Marfinense, começou outro jogo. Daniel Ramos arriscou, chamou ao jogo Razón e Pedro Santos e demorou apenas 7 minutos a aproveitar a tremedeira do Sporting que face aos 45 minutos queria ter de enfrentar com um homem a menos. Coisa mental mesmo. Destaque no gol do empate para o belíssimo cruzamento de Razón, tal como o de Edwards no 1-0, feito de pé trocado, e para a boa cabeçada de Mojica face às deficiências de cobertura defensiva dos centrais leoninos, onde estava já Mateus Reis. Mas isso tudo vou explicar à frente quando fizer aqui a fotografia tática do jogo. Ora, mesmo com 1 a mais, a verdade é que, após o gol do empate, o Aroca nunca esteve por cima do jogo. Amorim mexeu bem, passou a defender com linha de 4 centrais, de uma forma que explicarei também mais à frente, quando fizer a fotografia tática do jogo, e a recorrer à imensidão de espaço que Víctor Gyökeres cobre para ainda sair a atacar. O 2-1 apareceu um quarto de hora depois do golo de Mojica, na sequência de um belíssimo arranque de Pedro Gonçalves, concluído com um cruzamento e finalização em vôlei oportuna de Morita. E até final foi sempre o Sporting quem esteve mais perto do golo, nomeadamente num tiro de Jenny Catamo, que arrancou a defesa da noite a DR Arruabarrena. O Aroca ainda ficou também reduzido a 10 por expulsão de Rafael Fernandes ao minuto 87, mas nem isso veio assombrar a justiça da vitória leonina, suportada num índice de golos esperados superior, 1,7 para 0,6 no XG, e numa, mesmo que atabalhoada, mas eficaz, mexida de Ruben Amorim.
Foi um jogo muito complexo no plano tático e por isso há muita coisa para explicar aqui quando vos fizer a fotografia tática da partida. Ora, mas vamos começar por olhar para os 11 e para as alterações feitas por Ruben Amorim e Daniel Ramos nas duas equipas. No caso do Sporting, 3 nomes mudaram relativamente à equipa que na quinta-feira perdeu em casa com a Atalanta por 2-1. Saiu Mateus Reis no trio de defesas para entrar Seba Coates, que voltou à equipa. Saiu Ivan Fresneda, o ala direito, para entrar Ricardo Gaio, para jogar na mesma posição. E na frente saiu Paulinho para entrar Marcos Edwards, o que quer dizer que o Sporting voltou à frente de ataque um bocadinho mais móvel no apoio direto a Víctor Gyökeres. Gyökeres era o ponta de lança, tinha perto dele Edwards mais sobre a meia direita, Pedro Gonçalves mais sobre a meia esquerda, lá estão os tais atacantes exteriores de pé trocado, e depois atrás, à frente de Adan, do guarda-redes Adan, estava a tripla de centrais, a mais habitual esta época, Diomande, Coates e Gonçalo Inácio. O 4 de meio campo era formado por Ricardo Gaio à direita, Nuno Santos à esquerda, Yulman e Morita no meio campo. Quanto ao Aroca, trocou 2 nomes relativamente à derrota contra o Desportivo de Chaves, e uma das trocas foi forçada, porque David Simão foi expulso contra os Chaves e por isso não pôde jogar. O outro elemento que saiu foi Razon, e entrou na segunda parte e deu muito boa conta de si enquanto esteve em campo, mas também foi um dos que saiu para permitir o regresso de Rafa Morrica, o ponta de lança, que estava castigado na última partida e que voltou agora neste jogo contra o Sporting. Portanto, a saída de David Simão deu lugar à entrada no 11 de Tiago Gaio, o irmão de Ricardo Gaio, o ala direito do Sporting, que poderia jogar também como lateral e na segunda parte fez-o durante boa parte do tempo, mas que começou o jogo como central pela direita. Ora, isto quer dizer que o Aroca se posicionou de início num 5-4-1, que até poderia ser eventualmente um 3-4-3, caso houvesse oportunidade para o desdobramento ofensivo, mas a verdade é que isso raramente aconteceu. Muito poucas vezes o Aroca se viu a atacar enquanto esteve a jogar 11 contra 11. Era Derroa Barrena na baliza, depois tripla de centrais formada por Tiago Gaio pela direita, Ravi Montero pela esquerda e Rafael Fernandes como central do meio. Milovanov era o defesa lateral direito e o Everson o defesa lateral esquerdo. Deveriam eventualmente forçar a subida pelos seus corredores, mas raramente o fizeram, enquanto a equipa esteve 11 contra 11. O meio-campo era formado por Oriol Busquets e Silá, e mais na frente, Cristo jogava pela direita, Trezza pela esquerda e Morrica era o ponta de lança. Sucede que Cristo e Trezza, que são 2 jogadores de ataque, pouco apareceram na frente também, geralmente eram chamados, isso sim, a fechar as 2 laterais à frente dos seus defesas laterais, de Milovanov e de Everson. Ora, isto durou e foi assim até ao momento em que o Sporting marcou, o Sporting a tentar quase sempre ladear esta organização defensiva do Aroca, mas a não ter a velocidade ou a capacidade para criar desequilíbrios entre linhas suficiente. Foi Edwards quem desbloqueou a situação e depois o jogo mudou taticamente a partir do momento em que Diomande foi expulso. A expulsão dá-se ao minuto 42, a 3 minutos do intervalo. Nada muda até ao intervalo, mas na segunda parte as equipas vieram diferentes. Primeiro, vamos olhar para o Sporting. Ora, Ruben Amorim abdicou de Marcos Edwards e era fácil de perceber que era o elemento. Edwards acabou a primeira parte a jogar como ala direito e Gaio a fechar como central pela direita, mas não era sustentável. Edwards não é um jogador com comportamentos defensivos para poder jogar ali, era preciso fechar atrás. Portanto, o que é que fez Amorim? Abdicou de Edwards, passou a jogar numa espécie de 5-3-1, e havia quem dissesse na brincadeira que era quase um 5-3-2, porque Gyökeres na frente corria por 2, mas não, era 5-3-1, Gyökeres na frente, com Mateus Reis a funcionar como central esquerdo, Gonçalo Inácio passou para central direito, Coates central do meio e depois Gaio a jogar de um dos lados e Nuno Santos a jogar do outro, com Pedro Gonçalves a baixar para a zona de meio campo e a formar tripla de médios com Yulman e Morita. Acontece que pouco depois o Aroca marcou e aqui o comportamento dos 3 centrais do Sporting não foi o ideal. Parece-me que a equipa claramente não estava a acertar na forma de estar, porque não sei se era porque Inácio estava habituado a ser o último central quando a bola vinha daquele lado e passou a ser o primeiro, se era porque Mateus Reis não apertou onde devia ter apertado, se era porque Coates não desfez o cruzamento
muito bom, diga-se de passagem, de Razão, quando o devia ter feito, mas a verdade é que o golo entrou e com 1-1 o Ruben Amorim foi forçado então a mudar. E o que é que fez? Amorim passou a defender apenas com linha de 4 para tentar anular a desvantagem numérica que tinha no campo. Como é que ele fez isto? Trocou Nuno Santos por Jenny Catamo e Ricardo Gaio por Eduardo Quaresma. Portanto, o Sporting passou a defender com 4 centrais, Quaresma à direita, Mateus Reis à esquerda, Coates e Gonçalo Inácio como centrais do meio. Jenny Catamo era depois uma espécie de ala direito que baixava no momento defensivo, mas que no momento ofensivo aparecia mais na frente. Portanto, o Sporting nessa altura a jogar em 4-4-1, vamos chamar-lhe assim, porque tinha Pedro Gonçalves no lado esquerdo, tinha Jenny Catamo do lado direito, tinha Yulman Di Morita no meio-campo e defendia com 4 centrais atrás. Isto durou até ao golo do Sporting, uma jogada de Pedro Gonçalves precisamente no corredor esquerdo, com finalização de Morita bem dentro da área e imediatamente, é curioso que as imagens televisivas mostraram isso, a partir do momento em que o Sporting marca, Ruben Amorim imediatamente dá ordem lá para dentro a dizer que quer outra vez linha de 5. O que é que isto significou? Que Jenny Catamo passou a comportar-se então como ala direito, coisa que tem feito com frequência na equipa do Sporting nesta temporada. E o Sporting voltou então ao 5-3-1, com Pedro Gonçalves perto dos médios e Gyökeres sozinho na frente, mas com Jenny Catamo já a funcionar como lateral. Daí até final, o Sporting ainda trocou Yulman por Bragança, ao minuto 82, para tentar ter mais bola, e 2 minutos do fim, aos 88, na sequência da expulsão de Ricardo Fernandes, na equipa adversária, de Rafael Fernandes, perdão, na equipa adversária, acabou por substituir Quaresma, que tinha entrado ao minuto 58, saiu aos 88. Esteve apenas 30 minutos em campo e eu percebo esta alteração no sentido em que as coisas tinham mudado. Por um lado, o Sporting estava naquele momento já em 10-10. Por outro lado, a entrada de Quaresma fez muito sentido numa lógica de linha de 4, porque ele já tinha sido ele a jogar por ali como uma espécie de lateral direito adaptado, vamos chamar-lhe assim, quando o Sporting jogou com linha de 4 na pré-temporada. Naquele momento, o Sporting já estava a jogar com linha de 5 e, portanto, fazia mais sentido ter Luís Neto. Foi isso que fez Ruben Amorim, chamando então Luís Neto, e o Sporting acabou o jogo então com uma linha de 5, com 3 centrais, e com Jenny Catamo de um lado e Mateus Reis do outro. Ora, no caso do Aroca, as trocas foram no sentido de ir atrás do resultado. Logo ao intervalo, saiu o lateral direito, Milovanov, para entrar Razão. Razão foi colocar-se do lado esquerdo e saiu ainda Uri Busquets para entrar Pedro Santos. O Aroca manteve a sua lógica, mas a linha de 5 com que defendia atrás muitas vezes era transformada em linha de 4 porque Tiago Gaio avançava pelo seu corredor, porque o Aroca sentia que não precisava de tanta gente atrás face à inferioridade numérica do adversário. A partir do momento em que voltou a estar a perder, Daniel Ramos trocou Treza por Puche, e aqui foi mais para refrescar, porque Puche foi colocar-se também no corredor esquerdo do ataque, e depois, nessa altura, Razon, que estava a jogar pela esquerda, veio jogar como uma espécie de segundo avançado, livre entre linhas, atrás do ponta de lança Morrica, só que Razon depois acabou por se magoar e teve que ceder a vez a Bukia. Foi essa a forma com que Daniel Ramos atacou a ponta final do jogo, mas sem conseguir criar desequilíbrios, mesmo quando estava a jogar com um a mais. O herói do jogo de hoje foi, para não variar, Víctor Gyökeres. Aquilo que ele fez com bola, sem bola, a pressionar, com bola a aguentar a defesa adversária à espera que a equipa subisse, a ir buscar a profundidade. Marcou um belíssimo golo. O primeiro golo do Sporting é da sua autoria e é muito bom. Esteve ainda na origem da maior parte dos lances de ataque do Sporting quando a equipa esteve em inferioridade numérica. Foi um poço de energia e acabou por valer, de facto, por 2 na frente de ataque. Mas não foi o único a estar bem na equipa. Marcos Edwards, naquela fase inicial em que era preciso lutar contra a belíssima organização defensiva do Aroca, foi quem trouxe mais chama,
mais criatividade ao ataque do Sporting. Pedro Gonçalves esteve bem na segunda parte, a fazer ali um híbrido entre terceiro médio e extremo esquerdo na equipa leonina, tal como esteve sempre muito bem também Morita. Bem no jogo Coates, a mostrar a importância que tem para a equipa na sua organização defensiva. Quanto ao Aroca, DR Barrena ainda fez uma enormíssima defesa, a remate de Jenny Catamo, a impedir na altura o 3-1, mas parece-me que o melhor os melhores, vamos chamar assim, dois, Morrica esteve muito bem e no período em que esteve em campo, e não foi muito tempo, ele entrou ao intervalo e acabou por ter de sair magoado aos 79 minutos, Razón trouxe à equipa do Aroca a criatividade e a capacidade para desequilibrar que ela não tinha tido antes dele entrar e não voltou a ter depois dele sair. De qualquer modo, o herói do jogo foi Víctor Gyökeres. O jogo acabou por ser muito interessante em função da sua dimensão tática, mas para isso não contribuiu de forma alguma o árbitro, António Nobre, que foi fraco e acabou por podia ter tido influência séria no resultado porque expulsou mal Diomande ao minuto 42. Já o primeiro cartão amarelo, que é mostrado tanto a Diomande como a Morrica, por causa de um desentendimento que não teve nada de rigorosamente grave no seguimento de uma falta, esses dois cartões amarelos pareceram-me excessivos e depois o segundo cartão amarelo mostrado a Diomande num lance em que é o adversário quem vai com a cara de encontro ao braço do defesa do Sporting, esse então é absolutamente despropositado. António Nobre chegou ao intervalo tendo apitado 6 vezes para marcar 6 faltas e já tinha 3 faltas para cada equipa e já tinha mostrado 4 cartões amarelos aos jogadores do Sporting e 1 cartão amarelo aos jogadores do Aroca. Portanto, em 45 minutos marcou 6 faltas e deu 5 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. É demais. E acabou por... podia ter estragado o jogo, não o estragou, porque o jogo acabou por ser até interessante devido à sua dimensão tática. De resto, parece-me que essa expulsão, que com certeza alguém lhe há de ter dito, porque as coisas se sabem durante o intervalo que tinha sido injustificada, acabou por condicionar altamente a performance de António Nobre na segunda parte, em que, precisamente, eu dá-me ideia que ele, a partir de determinada altura, já mostrava cartões amarelos por tudo e por nada. E isto para quê? Para tentar dizer no final, com certeza, nem que seja a sua própria consciência, que tinha mantido um critério uniforme ao longo da partida. Não é preciso mostrar tantos cartões amarelos. Quem olhar para a ficha disciplinar deste jogo pode achar que ele foi uma real pancada de início a fim. Não foi. Os jogadores foram corretos. O árbitro é que estava claramente desabrido na forma de mostrar cartões. Uma nota ainda para os golos, que foram regulares, e o lance do golo do Sporting, do primeiro, esteve a ser analisado pelo VAR em função da colocação das linhas de fora de jogo, mas estava 47 centímetros em jogo Víctor Gyökeres, no momento em que se antecipa a Tiago Jogaio, e por fim para o lance da expulsão de Rafael Fernandes ao minuto 87. A expulsão é bem decretada, o Rafael Fernandes agarra Gyökeres e impede um contra-ataque, portanto, segundo o amarelo bem mostrado, mas antes disso tinha havido uma falta de Eduardo Quaresma sobre um jogador do Aroca, pelo que deveria ter sido assinalada a falta e não o cartão amarelo a Rafael Fernandes, mas já havia 87 minutos de jogo e o resultado estava feito. De qualquer modo, má a arbitragem de António Nobre. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.